Meu nome é Marcelo, sou responsável pela Silence no Brasil. Fábio é o nosso gerente de canais. Alexandre, que vai falar com vocês também hoje, é responsável pela pré-vendas em toda a América Latina. Tá? Então, a gente vai focar muito nessa questão de prevenção, né? O Silence tem muito a ver com isso. Tá? Prevenção contra ameaças futuras hoje. Esse é o slide que eu costumo usar. Hoje eu vou falar bem pouquinho dele, porque depois o pessoal nossos colegas BlackBerry vão falar bastante sobre BlackBerry. Então eu vou só contar aqui que a união dessas duas empresas criou uma empresa única no sentido de atender as demandas dessa nova empresa digital que a gente vai falar um pouquinho, através de uma plataforma unificada e aí que busca segurança, compliance e inteligência artificial aplicada nisso tudo de uma maneira bastante robusta, tá bom? Então, depois o pessoal vai falar bastante de BlackBerry, acho que vale a pena a gente focar nisso. Então, por que a junção dessas duas empresas, elas trouxeram essa capacidade para atender essa demanda da empresa digital hoje é muito forte? Vamos ver alguns pontos, né? O primeiro ponto e aí a gente está falando de uma transformação que está muito aqui na nossa porta já, né? Já está acontecendo na real, né? Nós estamos falando que em 2022, 90% das aplicações já serão implementadas com microserviços, né? A gente está falando que a relevância, o aumento da relevância dos dispositivos móveis, que a gente costuma falar de IoT, né, Internet das Coisas, né, a relevância disso dentro das empresas está aumentando numa velocidade muito grande. Tá? Falando um pouquinho de inteligência artificial, 50% de alertas gerados já serão tratados em 2022 por algum tipo de inteligência artificial ou machine learning, aí depende de como vocês quiserem chamar. Então, isso na verdade mostra como a união dessas duas empresas, né, a BlackBerry adquirindo a Silence e aí permeando toda essa tecnologia de inteligência artificial e machine learning nas soluções da própria BlackBerry, transforma, né, a empresa muito ainda mais capacitada do que já era para enfrentar esses novos desafios. Bom, qual a missão da Silence? A missão da Silence sempre foi proteger os dispositivos contra malwares, contra qualquer tipo de vulnerabilidade, usando para isso inteligência artificial. Tá? Agora a gente pode até expandir um pouco mais, a nossa missão passa a ser proteger qualquer dispositivo conectado na internet, utilizando inteligência artificial e machine learning para isso. Tá? Essa é a nossa missão. E a gente faz isso porque, com inteligência artificial, por que a gente usa inteligência artificial machine learning? Né? Por que dessa abordagem, que é uma abordagem bastante disruptiva? A gente, o nosso trabalho, né, meu, do Fábio, do Alexandre, é quase que de evangelizador, né? Porque a gente tem que explicar a inteligência artificial, por que essa abordagem com inteligência artificial? Porque, na verdade, a abordagem tradicional que vinha sendo e ainda é usada por muitas empresas, isso há 25 anos, ela está, lamentavelmente, fadada ao fracasso. Né? Por que eu falo isso? Porque ela é uma abordagem reativa. Então, eu vou explicar um pouquinho, só para depois a gente voltar para a inteligência artificial e ver como que ela consegue mudar isso de maneira significativa. Se a gente olhar para a abordagem que se tem, para a tradicional, né? Para defender, para proteger, né, os dispositivos hoje, ela é baseada, boa parte dela, em assinatura. Então, para quem não sabe, assinatura, a gente cria lá
pega um determinado malware, vírus, como vocês queiram chamar, cria uma assinatura deles, distribui aí para os dispositivos para que eles conheçam aquela assinatura e a partir daí, o que o antivírus faz? Ele olha, bom, assinatura, essa aqui é a assinatura de um malware, né? Pega aquele arquivo lá, opa, bateu, é malware, protege. De maneira bem simples é assim que ocorre. Só que para gerar essa assinatura, primeiro, a gente precisa de uma vítima. A gente precisa que esse malware, uma vez circulando aí no nosso mundo real, ele fez uma vítima, é identificado como malware, é gerada uma assinatura e a partir daí eu começo a proteger. Então o que acontece? Essa abordagem é totalmente reativa. Só que aqui, a gente... Por que ela funcionou durante um bom tempo? Ela está aí há 25 anos, né? Durante algum tempo ela funcionou. Por que ela agora já não tem a mesma eficácia? Valendo um livro sobre inteligência artificial. Por que hoje ela não tem a mesma eficácia? Eu estou falando que tem livro mesmo aqui de inteligência artificial. Porque o vírus vai mudando, mutante, ele vai se adaptando ao ambiente. Essa é uma boa resposta. Descentralização. Polimorfismo, né? Ele é automutante. A descentralização dos nossos dispositivos, quer dizer, você está descentralizando cada vez mais essas informações. Você está num caminho bom. Eu vou chegar perto aqui de dar um livro para você, mas está num caminho bom. Segura a capa. Mas isso que você está falando, acho que tem a ver com uma coisa. Você está falando da quantidade, né, e a capilaridade com que isso está acontecendo. Alguém tem ideia de quantos vírus novos são criados por dia? Milhares. Eu vou te dar um livro. Milhares e milhões. Obrigado. Eu vou dar outro livro para ele aqui, milhões. Na verdade, milhões já é um exagero. É só 1 milhão. 1 milhão. É só 1 milhão por dia. Quando os caras estão a fim de trabalhar, é 1 milhão por dia de novos vírus por dia. 200 mil por segundo, inclusive. Então você imagina você criar assinatura para 1 milhão de vírus por dia? Pô, tá bom, vai, eles estão meio preguiçosos e hoje eles fazem só 300 mil só, no dia ruim. No dia que eles não estão muito a fim de trabalhar. Por volta dele. Segunda-feira, chuvosa. Não, nesse dia eles fazem mais, fazem 1 milhão. Quando tá com sol, quando tá na praia, aí é só 300 mil. Então, não tem como, né? Não tem como. A abordagem reativa, nesse caso, ela perdeu eficiência e vem perdendo rapidamente a eficiência. E então a gente tem esse problema dessa abordagem por assinatura. Se a gente olhar, o que a abordagem tradicional começou a fazer? Ela começou a criar camadas. Então, assim, eu não seguro tanto com a assinatura, então eu crio lá o firewall, eu crio lá um sandbox, ou microvirtualização, porque daí no sandbox eu mando o vírus lá para o sandbox, vejo se ele, o que ele faz ali, e protejo. Sabe qual é o problema disso? Os caras que fazem vírus, rapidamente conseguiram identificar se eu estou rodando numa máquina ou se eu estou rodando numa sandbox. E aí o que ele faz? Quando ele roda numa sandbox, ele não faz nada. Ele se finge de morto, literalmente, e a sandbox perde efeito, em alguns casos. Você está falando do ambiente propriamente de Windows ou de todo o ambiente? Isso vale para todos os ambientes. Todos os ambientes. Isso vale para todos os ambientes. Obviamente que, aí por uma questão mercadológica, quando a gente olha, se a gente fosse um cara do mal e fizesse malware, a gente ia olhar para o mercado Windows, para o mercado Apple, né? Nem lembro agora, o SX. O iOS seria para celulares, né? Ou SX, ou para Linux. Qual a quantidade né? Qual que é a superfície de ataque que eu tenho com o Windows? Eu vou para o Windows. Eu vou atacar muito mais gente. Vou pegar o meu esforço, né? E vou conseguir trazer muito mais retorno daquele meu esforço atacando o Windows. Por isso o Windows é mais atacado, por isso o Windows, entre aspas, é mais inseguro, né? Agora a dona do Windows está dizendo que o antivírus dela é potente. Isso aí todo mundo que faz antivírus fala, inclusive a gente.
Só que tem uma diferença. Se vocês quiserem fazer a prova dos 9, a gente mostra. E aí tem uma diferença muito grande. Se a gente olhar, e aí como a gente falou de assinatura e blá blá blá. Se a gente olhar, a gente fizer um teste bem feito com malware de dia zero, né, que é o conceito que a gente fala, que aquele malware criado, e hoje, normalmente, quando alguém está direcionando o ataque, ele não vai usar alguma coisa conhecida, ele vai pegar alguma coisa que já existe, vai dar uma transformada, mas vai focar, né, direcionar o ataque. E aí a efetividade desse e de muitos outros é muito mais baixa. Aí a gente vai voltar, porque a minha ideia nem é ficar falando dos outros, é ficar falando da Cylance, mas é só para contextualizar por que a abordagem que durante algum tempo funcionou, ela foi parando de funcionar, eu percebi, provavelmente vocês perceberam em casa também, porque quem tem adolescente em casa sabe que o antivírus não funciona, não é? Porque aquela máquina que o adolescente usa, ela fica um lixo. A gente põe a culpa no Windows, né? Muitas vezes fala, pô, mas o Windows... Eu durante o tempo falava assim, pô, o Windows parece, como se fala, fruta ou sei lá, coisa perecível, né? Porque com o tempo ele vai ficando pior, vai ficando ruim. Mas não é exatamente esse o problema, não. Não é que o Windows não é perecível, não. É porque a gente vai infectando, daqui a pouco a máquina não consegue nem andar, né? Ela tá fazendo tanta coisa que a gente nem sabe, como, por exemplo, minerando alguns bitcoins para algumas pessoas aí ao redor do mundo, né? Que esse é uma das coisas que a gente faz um relatório anual, depois quem quiser é só pedir, a gente manda o relatório anual. Nesse último relatório, a parte de mineração de bitcoin bombou em 2018, bombou. E aí os caras estão usando os nossos recursos aqui para ganhar dinheiro. Esse é um exemplo. Tudo bem? Então, assim, com relação à questão da proteção da Microsoft, acho que é um teste que pode dizer. Se a gente olhar especificamente, e aí até em testes de laboratórios, ele normalmente, nem nesses testes, eles são muito bem ranqueados. Nem nesses testes. O teste que eu gosto mais é o teste que você faz em casa. Porque você faz o teste com o seu negócio, vamos dizer, a sua realidade. E ali a ferramenta pode mostrar eficácia ou não de verdade para você. Entendeu? E quando a gente faz um teste, a gente tem também alguns guias de como fazer um teste bem feito para saber se você está realmente sendo protegido ou não. A gente também tem alguns guias muito interessantes com relação a isso. E aí a gente fica à vontade. O teste bem feito é a nossa praia. A gente garante que a gente vai sair bem. Bom, e aí então... antes disso, né? Por que inteligência artificial? Porque para quebrar essa forma de fazer reativa, tem que vir com uma abordagem completamente nova. E aí que está o X da questão. A capacidade que esse negócio tem, a gente está começando a experimentar, a gente está vendo a pontinha disso já no nosso mundo real, com a Siri, a Alexa, a Bia do Bradesco, a gente está vendo a pontinha disso. Agora tem os chats de robô, né, que ainda é um começo, eu diria, da aplicação de inteligência artificial. Mas isso vai ser a grande transformação que a gente aqui, eu estou vendo pelo nosso grupo aqui, talvez uma ou outra pessoa não viveu toda a transformação que a gente já viveu. Mas acho que todos aqui já sofreram a transformação que é viver sem internet, viver sem smartphone. Dá para imaginar? Eu vi em revista isso. Não é? Como é que pode? É que você é um pouco mais novo que eu. Mas, acredite, a gente vivia. E mais do que isso, usava mapa de papel. Né? Não tinha nem o Waze, não. Ia 4 horas. Puta merda. Ah, Maria. Não dá nem para imaginar como que era. Então, essa transformação foi enorme.
e ela não é nada perto do que a inteligência artificial vai fazer. E a gente vai mostrar aqui a machine learning, que assim, é o uso, vamos dizer, mais estreito, mais específico da inteligência artificial. Porque para o Silence, você não vai perguntar para o Silence onde fica o melhor restaurante aqui nos arredores, para ele indicar que é o Liló. Eles não estão pagando nada por isso, tá? Você não vai perguntar isso para o Silence, você vai perguntar isso para o Google lá. Google usa inteligência artificial também. O Silence só vai perguntar o seguinte: isso aqui é o malware ou isso aqui não é o malware? A capacidade que esse negócio tem é astronômica. Vocês têm que entender a Silence como uma plataforma de inteligência artificial. E sempre quando eu falo Silence, vocês lembram, né? BlackBerry Silence agora. Eu estou me acostumando, né? Foi um negócio recente. Mas é uma plataforma de inteligência artificial e nessa plataforma a gente está plugando o quê? Modelos matemáticos feitos com inteligência artificial que servem para atacar uma determinada problemática de segurança. O primeiro deles, Protect, está lá é o que a gente chama de prevenção endpoint, está lá em verdinho. O primeiro deles é esse. Então, prevenção no endpoint, ou seja, fazer com que os seus dispositivos na máquina não sofram nenhum tipo de ataque, não sofram com nenhuma vulnerabilidade. Tá? O segundo é detecção e resposta. Quem conhece um pouco o mercado hoje de endpoint, o mercado está muito detecção e resposta, muito detecção e resposta. Sabe por quê? Porque eles não conseguem prevenir direito. Então você tem que ir para detecção e resposta. O nosso principal pilar é protege e protege muito bem protegido. Óbvio que você precisa de detecção e resposta, porque a gente não é bala, ninguém é e a gente tampouco é. Então vocês, por favor, às vezes eu me emociono aqui com a inteligência artificial, posso parecer que eu sou aquela bala de prata, põe o Silence e esquece que está protegido pro resto da vida. Não é. Mesmo assim, existe, é uma probabilidade menor, mas existe a probabilidade mesmo assim de acontecer algo errado. Você tem que ter uma boa detecção e resposta, para quando acontecer algo de errado, você rapidamente agir. E aí, usando inteligência artificial também, tá? É o nosso Optics, que o Alexandre vai mostrar logo mais, tá bom? E aí, por fim, a gente tem uma outra que não está mostrando aqui no slide, porque assim, eu estou trazendo aqui de antemão para vocês, é o Persona. Aí a gente está falando de um novo quebra de paradigma. Quer dizer, a gente mal acabou de quebrar um paradigma, que é usar a inteligência artificial para proteger endpoints, a gente está quebrando já um segundo, que é colocar a parte de aprendizagem da inteligência artificial no seu endpoint. E aí eu não vou dar nenhum spoiler, vou deixar o Ale mostrar o que é o Persona, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Usando inteligência artificial, usando essa abordagem nova, que quebra paradigmas, a gente passa a não ser mais escravo do nosso falso dilema, que é, poxa, eu tenho que olhar ou risco, ou custo, ou controle atrito, que a gente chama, que é o impacto que a gente traz na empresa, né? Mas nunca eu consigo colocar essas três variáveis ou priorizar as três ao mesmo tempo. Nunca consigo, porque uma ou outra acaba colidindo. Tá? A gente, com inteligência artificial e o ciclo de inteligência artificial, que eu vou explicar um pouquinho, a gente é capaz de fazer e tratar adequadamente as três simultaneamente. Tá? Então vamos falar um pouco do ciclo. A Silence foi fundada em 2012, uma empresa super jovem. Né? Em 2012 ela começou então a criar o seu mecanismo de inteligência artificial, vamos dizer assim. Ela começou a maturar o seu modelo matemático de machine learning. Primeiro o quê? Para proteger o endpoint. Ela levou quase 3 anos para fazer isso. Quase 3 anos. Tá? Para ter um primeiro modelo que pudesse ser produtizado. Produtizado, é isso? Bom, deve ser. Esse modelo foi lançado no final de 2014. Ele passa então ao quê? A proteger os endpoints rodando aonde? Aqui, no seu endpoint. Então hoje, se você tiver um Silence instalado nos seus endpoints,
ele não precisa nem estar conectado na internet que ele está protegendo, porque o modelo matemático roda aqui. Então essa é uma das grandes diferenças quando a gente compara com os nossos concorrentes no mesmo campo, né? Quando a gente fala de concorrentes de inteligência artificial, muitos deles dependem da nuvem fortemente. A gente protege aqui. Se estiver desconectado, a gente protege também. Tá? Uma vez o modelo estando aqui, a gente começa então o processo. Começa a monitorar, começa a proteger, né? E começa a mandar essas informações de proteção, aquilo que a gente acha nas máquinas, a gente começa a mandar para a nossa nuvem. Então nós temos a nuvem, a gente chama de Infinity, é lá na nuvem que está o aprendizado. Por isso que eu falei que o persona que a gente vai mostrar, ele é uma outra quebra de paradigma, porque o aprendizado vem para a máquina, mas é um outro tipo de aprendizado. É a primeira vez que isso vai ser feito no dispositivo, é o persona. Tá? Mas voltando então aqui ao Protect, que a gente está falando, lá na nuvem, o nosso Infinity está recebendo informações de 17 milhões de dispositivos espalhados pelo mundo, que são os dispositivos que são protegidos já pela Cylance. Então, desde final de 2014 até hoje, a gente já conseguiu vender 17 milhões de dispositivos espalhados em cerca de 7 mil clientes pelo mundo inteiro. Tá? O Infinity vai aprendendo. Isso por quê? Porque esse mundo é dinâmico. Se a gente botar um modelo matemático aqui e deixar rodar, ele vai proteger bem? Vai. Mas daqui a pouco os caras começam a inventar algumas coisas que aquele modelo matemático já pode ter um pouco mais de dificuldade. Por isso o Machine Learning, né, a aprendizagem está constante lá na nuvem. Tá bom? Fez a aprendizagem, desenvolveu um novo modelo, aí treina esse modelo, né, estamos ali no passo 7, treinou o modelo, analisa a eficácia desse modelo e aí passa para cá. O que acontece? De 6 em 6 meses é atualizado o modelo aqui. Aí alguém pode falar, pô, mas não era para ser proativo, preventivo, preditivo? Como é que eu posso fazer isso se eu atualizo aqui só de 6 em 6 meses? Valendo o livro sobre inteligência artificial, essa é mais difícil, né? Como é que isso pode ser preventivo, preditivo, se eu só atualizo de 6 em 6 meses? Tem que pensar diferente, porque se a gente pensa com a cabeça daquilo que a gente já conhece, a gente não chega. Ninguém arrisca? Não é fechamento de budget, não, né? Não. Fechamento de budget. Fez rir, ganha o livro. Fez rir, ganha o livro. Tá valendo. Mas galera, é o seguinte. Como é que funciona isso aqui? O modelo matemático está olhando para centenas de milhares de características de um determinado software. De um pedaço, né? De um malware ou não malware, enfim. Ele olha o quê? Um arquivo, pum, ele vem centenas de milhares de características. E aí ele foi treinado com milhões e milhões de malware e algumas centenas de milhares de não malware, se não milhões também. Então ele consegue olhar para um determinado software e fazer a vetorização, né? Os conceitos lá de inteligência artificial, faz a vetorização e aí ele define, ele consegue jogar isso aqui é um malware, isso aqui não é um malware. Olhando para centenas de milhares de características. Então olha só, eu ponho o modelo matemático aqui, hoje, daqui a 4 meses, o cara que está fazendo malware, ele mudou tão significativamente o malware assim a ponto de eu não conseguir detectar? Centenas de milhares de características. Quem trabalhou com desenvolvimento de software já sabe que a gente, né, cut and paste impera nesse mundo, inclusive do malware. Eles não criam exatamente do zero. Eles usam muitas coisas prontas, entendeu? E assim a gente vai detectando. A ponto de, aí trazendo o exemplo do mundo real, que é muito legal, o WannaCry infectou 4 milhões de dispositivos em 150 países. Alguém nunca ouviu falar do WannaCry? Não precisa ter vergonha não. Ganha um livro de inteligência artificial mesmo se nunca tiver ouvido falar do WannaCry. O WannaCry teve na mídia bombando, né? Bombando. Por causa disso, 4 milhões de máquinas espalhadas pelo mundo inteiro, em 150 países,
o mundo inteiro ficou sabendo do WannaCry. Os clientes que tinham Silence, adivinha? Não sofreram com o WannaCry. Aí a Silence faz um teste chamado backtest. Aí ela pega o WannaCry e fala assim, tá bom, vamos jogar o WannaCry no nosso modelo anterior. Pegou. Então pega o modelo antes do anterior. Pegou. E assim foi fazendo. No caso do WannaCry, você lembra? No caso do WannaCry, quantos meses a gente detectou ele? Faz uma pergunta aí, né? Porra, mas essa é muito difícil, nem eu lembro, pô. Quantos meses vocês acham que a gente já detectava? Essa é uma boa pergunta, vale. Essa pergunta vale. Quantos meses... Aí, olha só a loucura, hein, que eu vou falar. Presta atenção na pergunta, aquela capciosa. Eu consigo proteger vocês um número X de meses, e aí vocês vão ter que acertar, antes do malware existir no mundo real. Parece doido, né? Mas é por causa disso que eu falei, né? Das centenas de milhares de características que não mudam isso aqui. Por seguir teu ciclo, 6 meses. É mais. Mas pelo ciclo, 6. É, com de 6 meses eu vou melhorando, né? Mas em média eu protejo muito mais que isso. Alguém arrisca? Alguém arrisca? Saiu 24 meses lá no fundo. Quanto? 24 meses. Ô, louco! Rapaz, ele já trabalhou na Silence? Lembrei do número. Em média 25. Em média 25. É lógico, oi? O WannaCry, especificamente o WannaCry foi 19. Então a gente foi regredindo e 19 meses do WannaCry existir, o Silence já protegia contra o WannaCry. Essa é a loucura da inteligência artificial do Machine Learning. Olha só o que eu estou falando. 19 meses antes do WannaCry existir, eu já protegia vocês do WannaCry. Isso é preditivo. Isso é preventivo. Nada do que a abordagem tradicional faça vai chegar perto disso. Não tem como. Não tem como, porque eles primeiro precisam gerar uma assinatura. Não tem a menor chance. Tá bom? Vai lá. Então, quais são os benefícios? Bom, a gente tem falado, prevenção é o principal benefício. Você passa a ficar muito menos exposto a qualquer risco novo, aquele risco desconhecido, você fica muito menos exposto. Vamos dizer que essa é a número 1. Por incrível que pareça, não é. A número 1 é porque a gente é muito leve. O principal benefício, a gente é muito leve. Vocês já sentiram que uma máquina, usando os nossos concorrentes tradicionais, ela fica sentada, demora para botar? Se o cara põe para escanear, o cara mal consegue trabalhar naquela máquina. Já perceberam isso, né? O Silence ocupa 2% de CPU. 2% de CPU. Então, assim, por incrível que pareça, o ponto principal de ROI que a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, é que o cara deixa de fazer aquele refresh da máquina que ele estava quase fazendo. Estava pensando em fazer porque as máquinas estavam ficando um lixo. Estava muito pesada. Ele deixa de fazer esse refresh porque o Silence é muito mais leve. Segundo, a gente traz produtividade. Aquela produtividade que a gente perde dos nossos funcionários porque o antivírus, vamos dizer, não está deixando ele trabalhar adequadamente, a gente ganha. Porque o Silence é muito mais leve. Produtividade. Olha só que interessante. Né? E em terceiro vem o quê? Tudo bem, quando eu sou invadido, o que acontece? Eu tenho um monte de máquina para fazer reimage. Aí sem falar, obviamente eu não estou falando aqui do dano de imagem, né? Perda de dados, vazamento de dados, possíveis penalizações por causa de
vazamento de dados, que é um pouco da gente tá falando aí de LGPD. Eu estou falando aqui só de trabalho do cara de segurança tendo que ir lá e ver o que é, e bababá, e fazer a máquina de novo. Então, gente, os benefícios até que são simples, mas eles são enormes, porque eles são multiplicados pela quantidade de endpoints que vocês têm. E aí, para fechar, voltando aqui, hoje a gente tem a plataforma de segurança baseada em inteligência artificial da Cylance, com o Protect, que visa proteger o seu endpoint, o Optics, que visa dar visibilidade, por isso do nome Optics, que serve para detecção e resposta, tá bom? E tem o Persona, que aí eu vou deixar para o Alexandre falar, tá bom? Falar não, mostrar o Persona. Ele vai mostrar um pouquinho hoje do Optics, que a gente acha que é mais charmoso mostrar o Optics, que às vezes para mostrar o Protect, né, que a gente procura evitar? Para a gente mostrar o Protect efetivamente, a gente teria que comparar ele com algum concorrente, e isso acaba muitas vezes não sendo muito salutar. Nos Estados Unidos isso acontece com mais frequência, o pessoal deixa o pau comer mesmo e tudo bem. Aqui a gente procura, né, falar um pouquinho mais do que a gente faz e menos do que os outros deixam de fazer, tá bom? Por isso a gente vai mostrar o Optics e depois ele vai mostrar o Persona, tá bom? Obrigado, gente. Valeu.